prazer estar aqui novamente com vocês em mais um episódio do Saúde e Leveza com Andrea Bottoni. E prazer mesmo estar com vocês, Lorana Silva e Jaqueline Cavalcante. Bem-vindas. Conta um pouco de você, por favor. Meu nome é Lorana Silva, eu sou uma das sócias da Ligage, que é a empresa de recrutamento e seleção e educação corporativa. Minha carreira toda foi em finanças e hoje a gente ensina pessoas a crescerem no ambiente corporativo. Eu sou Jaque, é um prazer estar aqui. Eu sou enfermeira de formação, mas fiz uma transição de carreira há 3 anos para a área do RH. Abrimos uma empresa de RH e aqui a gente ajuda pessoas a serem promovidas ao trabalho e também a conseguirem o seu novo trabalho. Então é isso que nós fazemos hoje. Gratidão. Interessante come existe uma trajetória de vida, existem oportunidades, mas existe um propósito, correto? Exatamente. A gente tem que descobrir qual é o nosso propósito para o esforço valer a pena. E o esforço está valendo a pena? Ah, nosso sim. Estão valendo a pena. Não, dá para perceber, não? Assim, a expressão, vocês parecem ser bastante satisfeitas com a escolha que vocês fizeram. Eu acho que é importante a gente identificar genuinamente aquilo que faz realmente seu coração bater e você ter interesse de continuar. Eu sempre me vi como alguém interessada em continuar a ajudar pessoas a melhorarem no trabalho, na carreira, de algum jeito. Mesmo que de forma inconsciente, mesmo sem muita intenção no começo, e depois percebendo que isso poderia virar um trabalho, poderia ajudar mais pessoas. Então, comecei assim, tentando ser mais curiosa. Para pensar, são 2 profissionais que fizeram transições, né? E eu lembro que quando eu me formei economista, eu amava também fazer o que eu fazia. Só que a gente vai percebendo que ao longo da vida a gente vai mudando. E talvez também as suas aptidões vão mudando junto. Então hoje, nesse momento, eu estou feliz fazendo isso. E acho que é bacana quando a gente tem a oportunidade de se enxergar, de se perceber, de escutar, de nomear as nossas sensações. Aí, evidentemente, com o planejamento, uma intuição pode se tornar, por exemplo, uma estratégia. Exatamente. No meu caso, foi uma estratégia. Porque eu sempre quis, lá quando era criança, trabalhar como psicóloga, psiquiatra, só que não na parte da doença em si. E hoje eu trabalho com a mentalidade das pessoas, com a mente das pessoas de uma certa forma, mas de uma forma que eu usei minha vida para poder ser um pilar para essas pessoas, né, como um exemplo para essas pessoas. Então é muito legal. E por isso nós podemos dizer que as emoções estão presentes em tudo o que fazemos, inclusive no trabalho. E, vamos dizer, esse aspecto da inteligência emocional é de fato algo de bastante importante. Com certeza. Aqui fizemos transições de carreira, então trazendo para o contexto às vezes de uma transição. Mitigar a sua emoção da ansiedade, principalmente, porque a gente está falando de um plano que tem uma data, mas nem sempre está amarrado ali naquela... Então você tem que cuidar, não está escrito na pedra, coisas podem acontecer. A minha transição, eu trabalhei pensando que ia ser 1 ano, foram 2 anos. Porque outras coisas da vida aconteceram no caminho, então o gerenciamento de emoções ali também está aliado à sua busca de repertório emocional e também está aliado à sua história de vida. Às vezes no trabalho a gente acha que as pessoas vão entender o jeito que a gente está lidando com aquela situação, porque você já viveu aquilo. Eu já trabalhei isso em outro lugar, já fiz desse jeito, super funcionou. Mas as pessoas não conhecem o repertório, não conhecem a sua história. E se você não mitigar essas emoções, não cuidar para que isso não extrapole, não seja tão visceral, você sempre vai ter um problema de conflito ou de relacionamento. E na vida a gente percebe muito isso hoje, né? Hoje em dia as emoções das pessoas, elas estão sabendo mais. A informação, ela tá para todo mundo. Só que hoje todo mundo categorizou as emoções no ambiente que elas estão. Então, se as minhas emoções nesse ambiente são ruins, então o ambiente é tóxico. Mas isso tem tantas camadas, porque às vezes não é que ele seja tóxico. É você que não entende o desconforto que você está ali e não bota um prazo para viver aquele desconforto, ou não vê o motivo para viver aquele desconforto. E aí você larga o emprego, ou então você toca o terror no lugar que você está. Então, as emoções hoje elas estão um pouco descontroladas, na minha opinião, quando a gente vê o ambiente de trabalho. E de repente, novamente, você pode se perder um pouco no meio dessas emoções. E aí
eu acho que hoje ainda muitas pessoas acham que as emoções têm que ficar em casa e não no ambiente de trabalho. Mas de fato eu pergunto para vocês, como gerenciar de uma forma adequada as emoções no ambiente de trabalho? Então depende da geração que está falando isso. A geração 30 mais acredita que o sentimento fica em casa. Mas a nova geração que está agora no mercado de trabalho, ela acredita que o ambiente de trabalho também é um lugar de manifestação das emoções. Então nos dois existe um gerenciamento delas para os dois lados. Quando a gente pensa no jovem que está agora no ambiente de trabalho, vem muito mais da maturidade, da experiência. O mercado não querer se adaptar muito às novas tendências e fazer com que essa pessoa entenda que maturidade tem a ver com você se controlar e entrar no fluxo que já existe. E aqueles que estão com 30 a mais, que deixam as emoções em casa, cuidado, gente. Isso dá burnout. Isso não é saudável. Você é um ser humano em todos os ambientes. A questão toda é saber gerenciar essas emoções está ligado a você ter autoconsciência. Os pilares da inteligência emocional são autoconsciência, empatia, resiliência. E você só tem resiliência quando você tem motivo para estar ali. Então, se você está vivendo uma situação de desconforto no seu trabalho, você tem que começar a entender o que você ganha vivendo aquele desconforto. Qual é a sua intenção por trás da sua ação? E a sua ação nesse momento vai ser se controlar para entender o ambiente que você está. Porque seu cérebro, se ele não tiver um prazo ou um motivo óbvio para você fazer aquele esforço, eu trago um livro muito bom, que é Força Mental, da Harvard Business School. O livro Força Mental é um livro construído por diversos executivos e pessoas que tiveram sucesso na carreira. E lá eles trazem que uma das grandes ambições para quem tem cargo de alta liderança é saber gerenciar as suas emoções diante de um ambiente de alta dinâmica, né, muita mudança e alta pressão. E um dos pilares é o que eles chamam de estado de desempenho, que é uma coisa que você entra, e você vê muitos esportistas praticando isso. Você tem que praticar, por exemplo, o Ironman. Para você participar todo o projeto do Ironman, você tem que fazer um trabalho físico, mental e espiritual para conseguir viver aquela experiência. E no trabalho é a mesma coisa. Só que as pessoas, quando elas têm um desses três pilares desalinhados, o corpo físico, ou a mente, ou a espiritualidade, ela não consegue resistir emocionalmente à situação. E aí ela se descontrola. Você quer trazer mais? Nesse livro até ele traz algumas pesquisas com altos executivos que estão em cadeiras decisoras extremamente estratégicas e como trabalhar essa dinâmica de vida para que ele seja um bom líder, apesar dos desafios do dia a dia. E aí, quando eles mapeiam esses pilares, eles começam a trazer o líder como gente. Então, você pode ser emocional, você pode trazer uma vulnerabilidade, você pode avisar que você vai buscar seu filho na escola e já volta na sua pausa de almoço e vai dar comida para ele, vai almoçar. Você consegue ser gente para que os outros também sejam, e aí você deixa sua porta aberta para que o seu liderado também gerencie as próprias relações, também traga para você uma situação que ele está vivendo que às vezes pode impactar assim no trabalho. Então nem tudo a gente pode deixar em casa, porque de novo as nossas referências familiares nos construíram, mas elas não podem ser ignoradas, porque você é um ser único, completo, inteiro, emocionalmente, e porque de alguma forma você traz essas referências na sua bagagem. Exato, aí vem você construir ferramentas para lidar com esses processos ao longo do tempo. E a força física, o trabalho físico, ele faz com que você tenha essa resiliência emocional. Até para, por exemplo, imagina você entrar numa maratona. Você vai passar por um momento ali de dor ao longo da maratona. Como é que você resiste até o final? Essa mesma resiliência que você tem que ter para executar essa atividade física, você às vezes tem que usar no seu dia a dia com uma pessoa que você não gosta. Então, se você pratica isso em outras áreas da vida, você vai tornar isso medular. E também, se vocês me permitem, muito obrigado, extremamente interessantes as partilhas de vocês, é que mostrar um pouco o lado humano pode ser profundamente estratégico no lado técnico profissional. Dizer, preciso sair, mas já volto.
vou fazer isso e isso. É uma questão também do outro te conhecer um pouco mais, não necessariamente para se tornar amigos, mas para ter uma relação profissional mais saudável. Por isso, novamente, como isso é profundamente estratégico. E por isso acho que emoções e sensações, saber nomeá-las, te permite também mais clareza quando você as comunicas. E acho que isso que torna um ambiente também um pouco mais seguro e com mais armonia. É come quando a gente fala, no? A famosa frase, gentileza gera gentileza. É uma gentileza que no ambiente corporativo pode ser profundamente estratégico. Você vive melhor, se sente melhor e aí automaticamente pode produzir melhor. Faz sentido? Isso que você trouxe é muito importante. Usar a empatia e a forma que você se posiciona de forma estratégica é real. Eu tenho casos de alunos que não foram promovidos porque no trabalho ele é um robô. Como que eu coloco ele no cargo de liderança se ele não transmite ser gente? Então ele não é uma pessoa que interage com os outros, ele não é uma pessoa que se importa com os outros. E como é que você vai gerenciar pessoas se você não se demonstra ser uma pessoa? Quando ele caiu essa ficha, que no trabalho ele era muito seco, muito rígido, ele entendeu por que ele estava estagnado há 7 anos. Que ele não poderia gerir outras pessoas, as pessoas não se sentiriam confortáveis com aquela liderança em se abrir, olha, meu filho está com um doente. Porque ele ia achar que meu chefe ele é muito fechado, não posso pedir. Então isso afeta até a sua promoção, dependendo do tipo de empresa que você está. Gratidão, gratidão. E aí o corpo também, vamos dizer, responde, fala quando as emoções não são compreendidas. Qual impacto vocês observam na saúde física, na saúde mental, quando não se faz uma boa gestão emocional? A gente tem muitos casos de clientes, de mentorados que a gente precisa mandar para alguns especialistas. Seja porque no sobrepeso ele não cuida da alimentação e não cuida da imagem, né? Mas isso afeta também o hormônio da satisfação. Então a pessoa que ela é sedentária, ela não vai produzir hormônios que deixam ela feliz. E a produtividade. A produtividade. E também a gente fala dessa pessoa que se vê como alguém holístico, né? Então ela cuida do corpo, ela cuida da mente, ela cuida do espírito. Mas essa pessoa, ela reconhece que genuinamente ela precisa estar atenta para esses sinais. Ela precisa ser saudável para ela estar ali. E às vezes ela não percebe a rigidez de uma conversa difícil que as costas dela travam. Coluna que travou, a pessoa está numa conversa que ela não consegue encerrar. Um relacionamento que precisa acabar, ela não vai. O intestino que está lá solto e ela está o tempo todo passando mal, desequilíbrio emocional. Ela tem que ter uma conversa, às vezes, delicada com outra pessoa, colocar em ordem as coisas. Ou até mesmo na relação em casa. E a gente reflete aquilo que a gente traz. Então, é muito comum esse tipo de coisa. E a gente pensa o seguinte, gente, eu não sou uma médica, mas o que eu analiso o nosso cérebro, ele não sabe o real e o imaginário. Então, se você está entrando numa situação de sofrimento no seu trabalho, você não tem um prazo para acabar, ou uma ação para acabar, acaba que você vai entrando no estado do burnout. Para mim, o burnout, quando eu percebo os meus alunos entrando nesse fluxo, é porque eles não sabem uma solução para resolver o problema. E o corpo sente. E aí você baixa a moral, baixa a autoestima. Quando baixa a moral e a autoestima, vem os resultados físicos, porque sua imunidade baixa. E você piora, e se sente pior. É porque, Exato. como você disse, a nossa mente, os pensamentos, vai embora. A gente inicia a construir história. Só que, mesmo se aquela coisa não está acontecendo e a gente está ampliando, a nossa sensação é real. Exato. Por isso, precisamos realmente também se conectar um pouco mais com o momento presente. E aí, também com um pouco de autocompaixão, de acolhimento, de menos julgamento. E nesta área, por isso, os líderes e as equipes também podem aprender a lidar um pouco mais com essas emoções no dia a dia. Sim. Não sei se vocês concordam com aquilo que eu acabei de dizer, tipo autocuidado, autocompaixão, não julgamento ou menos julgamento. Faz sentido para vocês? Super. Quando a gente pensa na teoria da memória,
Nós temos uma ótima escritora, que é Jill Bolt. Jill Bolt, ela criou um livro sobre o processo dela, uma neurocientista que teve um derrame, e ela mostrou que em 2 anos ela recuperou toda a capacidade física, motora e, para ser uma neurocientista, com o poder do pensamento. Ela imaginava que ela estava pegando um copo d'água e bebia, e ela fazia esse processo por uns 15 minutos e dormia 6 horas. Ela provou, não só ela, como outros especialistas, que a frequência dos seus pensamentos, elas alimentam o seu cérebro, criando sinapses neurais. Sinapses são um neurônio conectando com o outro. E essa quantidade de neurônios positivos sobre uma atividade ou sobre um sentimento populam a sua cabeça com ações que vão tornar dia a dia. E aí é muito importante você ter uma coisa chamada inteligência foco-temporal. Se eu fico acessando o meu passado, e aí hoje em dia eu vivo meu presente, aí nós temos um filme chamado Divertidamente, que ele traz isso. Tem um momento do Divertidamente 2 que a ansiedade entra numa salinha com vários minions, vários personagens, olhando o passado para prever o futuro. Se eu olho para o meu passado para poder prever algo no futuro de uma forma negativa, eu congelo. Eu tenho depressão. Se eu foco demais no futuro e não faço nada no presente, eu tenho ansiedade. Se eu foco demais no presente, não olho para o futuro, não olho para o passado, eu tenho estresse. E isso tudo está ligado ao poder do pensamento. O seu cérebro ele aprende de 3 formas. Ele aprende com diálogo interno, terceira pessoa e imagens. Se você aprende de 3 formas, imagens, diálogo interno e diálogo em terceira pessoa, qual dos 3 você passa a maior parte do tempo? Com diálogo interno. Então, se o seu diálogo interno é sempre negativo sobre você, sobre alguém, a tendência é você construir muitos neurônios que fazem, muitas sinapses, que falam que é ruim. E aí você vai construir essa realidade. Esse livro da Jill Bolt, ela mostra isso. Ela documenta esse processo de recuperação dela, porque quando você tem um derrame, você praticamente pega todos os seus neurôniozinhos, afoga ele em sangue, mata eles e constrói tudo de novo. Então o poder do pensamento, o poder da repetição, constrói a sua realidade. E é importante a gente trazer que essa repetição, ela também está associada a uma disciplina, mas está associada a uma boa rotina. Então tem várias outras maneiras de colocar isso em prática, seja uma meditação frequente, seja o mindfulness, que é a prática do pensamento profundo mais consciente, outras ferramentas para você realmente se conectar e conseguir fazer essa regeneração. Porque a gente precisa sim de forte impacto, mas o corpo também precisa entender que o descanso faz parte desse crescimento. É a mesma coisa da academia, né? Você só cresce o músculo se você descansar. Gente cansada não é produtiva, gente cansada não pensa, gente cansada não consegue ser estratégica. Equilíbrio. Equilíbrio. E aí, já finalizando este nosso diálogo extremamente interessante, come trazer mais consciência no ambiente corporativo sem perder o foco no resultado? A gente falou agora há pouco, ok, de presença, de conexão, de mindfulness. Come? Aqui a gente costuma falar sobre o autoconhecimento e trazer medidas para você entender o seu padrão de comportamento. E ao invés de você ser tão preventivo, você começar a entender como você funciona. Entender seu cérebro, entender por que você reage em determinadas situações e usar ele como recurso. Então, dentro do corporativo, quando você entende que você reage àquela situação porque você se sentiu atacado, você vai refletir sobre aquilo antes de se posicionar. Aí você usa uma dessas estratégias. Mas sempre pensando no contexto, no cenário e no jeito que você se coloca diante daquele cenário. Eu entendo que tem muito a ver com isso, mas também tem muito a ver com as ferramentas que você usa no seu dia a dia. Você tem que entender que você é um ser completo, corpo, mente e espírito. Se você não executa, se você não tem um hobby, tem muita gente que não tem um hobby, você não está treinado a saber que tem momentos de descanso. Como é que eu falo para você descansar no trabalho? Você vai se cobrar. Eu mesmo sou muito workaholic. E entendendo como eu funciono, eu tenho uma variável. Eu tenho superdotação com altas habilidades. Então tudo para mim é com alta sensibilidade. Então tudo para mim é um pouco mais intenso do que deveria ser emocionalmente. Quando eu entendi que dormir melhorava o meu processamento mental, me tirava da sensação de esgotamento,
eu comecei a parar de me sentir culpada por descansar. Eu comecei a entender que a minha alimentação também tinha que mudar. Então, o corpo, a mente, o espírito, porque também a parte da fé que eu falo, Ou da espiritualidade. ela gera esperança. Ela faz você acreditar que algo além do que você pode controlar vai resolver. Isso já te dá um alívio mental sobre as pressões do dia a dia que você não controla. Gratidão. Eu vou fazer um fechamento e vamos ver se vocês concordam. Claro que não existe algo mágico, algo perfeito que se aplica a todos. Mas, por exemplo, parar um momento entre uma reunião e outra, 2 minutos, fazer uma respiração, tipo se reconectar. Parar um momento entre um atendimento e outro, entre uma tarefa e outra, óbvio, cada um tem um tipo de trabalho, mas enfim, ou parar um momento e também redescobrir, o óbvio, descansar é importante, Sim. mas você não é pigra, você não está, puxa, você não quer trabalhar mais, não, descansar é importante e automaticamente é estratégico, ou seja, ou parar, ou tirar um pouco o pé do acelerador, ou viver com um pouco menos de pressa e com um pouco mais de presença. Está bom como conclusão? O que vocês acham? Eu acho ótima essa ideia, porque a gente sempre indica aos nossos clientes, você tem que ver o sol uma vez por dia. E você tem que fazer uma paradinha para aterrar, botar o pezinho na terra. Nem que seja no seu condomínio, ali na grama que tem. No jardinzinho ali. Tira o sapatinho e bota ali o pezinho. São 5 minutinhos que vai fazer uma grande diferença. E a prática vem à perfeição, então você tem que fazer todos os dias. Às vezes a primeira vez você estranha, a segunda também, na terceira tá um pouco melhor, e de repente faz parte da sua rotina. Então essa resiliência só vai vir depois da paciência. Coloca na agenda. Coloca na agenda. Gratidão! Obrigada. Brasil.